Fui preso injustamente e voltei como juiz para me vingar minha obsessão por justiça. Já dizia meu finado pai: filho, a justiça é cega, mas tem um olhinho bem aberto para o dinheiro. Eu costumava rir dessa piada. Agora ela me dá vontade de vomitar. Meu nome é Marcelo Santos e há exatos 20 anos eu era um moleque de 28 anos cheio de sonhos e com a ingenuidade de quem acredita que o bem sempre vence. Que piada! Se você está assistindo isso, provavelmente me conhece como o Doutor Santos, o juiz, incorruptível, o bastião da moralidade no putrefato sistema judiciário carioca. Bom, deixe-me contar um segredo. Tudo isso é uma grande farsa. 20 anos atrás, eu era um advogado recém-formado, daqueles que ainda acreditavam poder mudar o mundo com uma pasta cheia de processos e um terno comprado a prestações. Meu escritório. Uma mesa de plástico num conjugado em Copacabana, com vista para o muro do prédio ao lado. Mas eu tinha Juliana, minha noiva, e a promessa de um futuro brilhante. Foi numa terça-feira de março que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha acabado de ganhar minha primeira causa importante, defendendo um motoboy acusado injustamente de tráfico. Estava me sentindo o próprio Rui Barbosa quando a porta do meu escritório foi arrombada. Marcelo Santos, você está preso pelo assassinato de Regina Volpato, berrou um gorila fardado, me jogando contra a parede. Regina quem? Eu nem sabia quem era essa mulher, mas aparentemente eu a tinha matado. E pior, todas as evidências apontavam para mim. O julgamento foi uma piada de mau gosto. O juiz, um tal de Augusto Mendes, me olhava como se eu fosse a escória da terra. Cada evidência apresentada era mais absurda que a anterior. Uma testemunha jurou que me viu saindo do apartamento da vítima, coberto de sangue. Engraçado, considerando que no dia do crime eu estava apresentando minha tese final na faculdade. Mas nada disso importava. O circo já estava armado e eu era o palhaço da vez. O réu é condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado. A sentença caiu como um martelo na minha cabeça. Vi o sorriso de satisfação no rosto do desembargador Mendes. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Os primeiros dias na prisão foram um borrão de violência e desespero. Eu, que sempre defendi os direitos humanos, agora era tratado como menos que um animal. As noites eram preenchidas pelos gritos dos outros detentos e pelo cheiro de urina e desinfetante barato. Foi na terceira semana que recebi a visita de Juliana. Pensei que finalmente teria um momento de conforto. Que idiota eu era. Marcelo, eu não posso mais. Minha família, meu emprego, eu sinto muito. Ela gaguejou, evitando meu olhar. Juliana, por favor, você sabe que eu sou inocente. Implorei, sentindo meu mundo desabar ainda mais. Ela apenas balançou a cabeça, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. Adeus, Marcelo. Foi a última coisa que ouvi dela antes que saísse da minha vida para sempre. Naquela noite, deitado no beliche imundo da cela, fiz uma promessa a mim mesmo. Eu iria sobreviver, iria sair daquele inferno. E então faria cada um deles pagar. O juiz corrupto, as testemunhas compradas, o sistema podre que me colocou ali. Todos eles sentiriam na pele o que é a verdadeira justiça. Nos anos que se seguiram, transformei minha cela numa fortaleza do conhecimento. Estudava 18 horas por dia, decorava códigos penais, aprendia sobre jurisprudência. Os outros detentos me chamavam de professor louco. Mal sabiam eles que cada página virada era um tijolo no meu plano de vingança. 5 anos depois, veio a reviravolta. Um novato da polícia, revendo casos antigos, encontrou inconsistências no meu processo. De repente, eu era inocente aos olhos da lei. Como se um pedido de desculpas e uma indenização miserável pudessem apagar o inferno que vivi. Saí da prisão como um homem mudado. O jovem idealista estava morto.
Em seu lugar nasceu alguém frio, calculista, com um único objetivo: destruir o sistema por dentro. Passei os próximos 15 anos me reconstruindo. Voltei a advogar, construí uma reputação impecável. Fiz os contatos certos, pisei em quem precisava ser pisado. E, finalmente, há 6 meses, alcancei meu objetivo. Me tornei juiz. Agora, sentado nesta cadeira de couro, olhando pela janela do meu gabinete para a Baía de Guanabara, sinto um misto de satisfação e náusea. O plano está em movimento. Amanhã, começa o julgamento que vai expor toda a podridão do sistema. E no centro disso tudo está ele, desembargador Augusto Mendes. Mas às vezes, nas noites em que o silêncio é ensurdecedor, me pergunto: será que ainda existe algum vestígio daquele Marcelo idealista dentro de mim? Ou me tornei exatamente o monstro que jurei destruir? Bom, acho que vocês vão descobrir isso junto comigo. Porque uma coisa eu garanto: essa história está longe de terminar. E o próximo capítulo? O próximo capítulo promete ser de tirar o fôlego. O dia do julgamento chegou como um trem. Desgovernado, eu, Marcelo Santos, o juiz incorruptível, estava prestes a dar início ao circo que eu mesmo havia arquitetado por 15 longos anos. Ajustei minha toga preta, sentindo o peso da hipocrisia em cada dobra do tecido. O espelho do banheiro do fórum me devolvia uma imagem que eu mal reconhecia. Olhos fundos, marcados por noites insones e um sorriso que mais parecia uma cicatriz. "Tudo bem, Dr. Santos?" perguntou meu assistente, um rapaz recém-formado que me olhava com a mesma admiração que eu costumava ter pelos juízes. "Que Deus o ajude." "Nunca estive melhor, João", respondi, minha voz destilando ironia. Hoje é um grande dia para a justiça. Se ele soubesse o quão literal era essa afirmação. Entrei na sala de audiências como um general, prestes a iniciar uma batalha decisiva. De um lado, o Ministério Público, representado por uma promotora novata que mal sabia o furacão que estava prestes a enfrentar. Do outro, a defesa, liderada por um advogado renomado, daqueles que cobram o preço de um apartamento por hora de trabalho. E no centro de tudo, sentado na cadeira dos réus como se fosse um trono, estava ele, desembargador Augusto Mendes, o homem que destruiu minha vida com uma canetada. Nossos olhares se cruzaram por um instante e vi um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ele sabia quem eu era. "Ótimo. Está aberta a sessão", anunciei, batendo o martelo com uma força desnecessária. "Processo número 2024-1.23457. Ministério Público versus Augusto Mendes, acusado de corrupção passiva, prevaricação e associação criminosa." A ironia da situação não me escapou. Aqui estava eu, condenando um homem pelos mesmos crimes que ele cometeu contra mim. A diferença? Desta vez, as provas eram reais. Muito reais. À medida que o julgamento avançava, eu observava Mendes se contorcer na cadeira. Cada evidência apresentada era uma punhalada em sua reputação imaculada. Escutas telefônicas, extratos bancários, depoimentos bombásticos, tudo meticulosamente coletado ao longo dos anos. Foi durante o intervalo que as coisas ficaram realmente interessantes. Uma jornalista, Luísa Vasconcelos, me abordou no corredor. Seus olhos faiscavam com uma mistura de desconfiança e curiosidade. "Dr. Santos, Luísa Vasconcelos, do Jornal do Brasil. O senhor não acha curioso estar julgando o homem que o condenou injustamente há 20 anos?" Senti meu sangue gelar. Como ela sabia disso? Mantive a compostura, deixando escapar apenas um sorriso enigmático. "Senhorita Vasconcelos, o passado é um país estrangeiro. Prefiro me concentrar no presente e na busca pela justiça." "Justiça ou vingança, Dr. Santos?" Ela rebateu, seu olhar penetrante me desafiando. Antes que eu pudesse responder, fomos interrompidos pelo meu celular.
Era uma mensagem anônima. Sabemos o que você está fazendo. Pare agora ou sua história vem à tona. Engoli em seco, sentindo o gosto amargo do medo pela primeira vez em anos. Quem mais sabia? Até onde iam as ramificações desta teia de corrupção? Voltei para a sala de audiências com a cabeça girando. O julgamento prosseguiu, mas agora eu me sentia como um equilibrista em uma corda bamba. Cada decisão, cada pergunta era um passo potencialmente fatal. Foi quando chamaram a testemunha-chave da acusação que o caos realmente se instalou. Um ex-assessor de Mendes, pronto para entregar todos os podres. Mas assim que ele começou a falar, as luzes se apagaram. Gritos ecoaram pela sala. Quando a luz voltou, segundos depois, a testemunha estava caída, uma seringa cravada em seu pescoço. Ordem! Ordem no tribunal! Gritei, mais por instinto do que por qualquer senso de dever. Enquanto os seguranças isolavam a cena e o pânico se espalhava, vi pelo canto do olho Augusto Mendes sorrindo. Não um sorriso de alívio, mas de desafio. Ele olhou diretamente para mim e murmurou algo que gelou minha espinha. 2 podem jogar esse jogo, Marcelo. Naquele momento, percebi que minha vingança tinha aberto uma caixa de Pandora. E as consequências estavam apenas começando a se desenrolar. Suspendi a sessão em meio ao caos, me refugiando em meu gabinete. Enquanto a polícia isolava o prédio e iniciava as investigações, eu me peguei encarando meu reflexo na janela. Quem era aquele homem me olhando de volta? O jovem advogado idealista? O presidiário amargurado? Ou algo pior? Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem anônima. Isso é apenas o começo. Desista enquanto pode. Pela primeira vez em 20 anos, senti medo. Não por mim, mas pelo monstro que eu havia me tornado. E pela terrível sensação de que, ao tentar corrigir uma injustiça, eu poderia estar prestes a cometer outra ainda maior. O som de sirenes ao longe me trouxe de volta à realidade. A caçada estava apenas começando. E eu, o suposto caçador, começava a me sentir como a presa. O caos que se seguiu à morte da testemunha foi como um tsunami, varrendo tudo o que eu achava que controlava. Nos dias que se seguiram, minha vida virou um inferno particular, temperado com paranoia e remorso. Cada sombra parecia esconder um assassino, cada ligação, uma ameaça. Eu, Marcelo Santos, o homem que planejou uma vingança por 20 anos, agora me via encurralado em meu próprio jogo. O julgamento de Augusto Mendes foi suspenso indefinidamente. As manchetes gritavam sobre o caso do século, especulando sobre conspirações e acobertamentos. E no centro de tudo, lá estava eu, o juiz incorruptível, sentindo o gosto amargo da hipocrisia toda vez que dava uma entrevista negando qualquer envolvimento. Foi numa dessas coletivas de imprensa improvisadas, na escadaria do fórum, que Luísa Vasconcelos atacou novamente. Doutor Santos, fontes afirmam que o senhor tem uma conexão pessoal com o réu, Augusto Mendes. O senhor nega que está usando sua posição para uma vingança pessoal? Senti o sangue ferver. Como essa mulher sabia tanto? Antes que pudesse me conter, as palavras escaparam como veneno. Senhorita Vasconcelos, sugiro que cheque melhor suas fontes. Difamação é crime, sabia? O brilho nos olhos dela me disse que eu havia cometido um erro. Um sorriso de triunfo se espalhou por seu rosto. É uma ameaça, Dr. Santos? Interessante. Muito interessante. Naquela noite não consegui dormir. As paredes do meu apartamento de luxo pareciam me sufocar. Cada rangido, cada sombra me fazia saltar. Foi quando ouvi um clique metálico vindo da sala. Com o coração na garganta, peguei a arma que mantinha escondida desde os tempos de prisão. Avancei silenciosamente pelo corredor, pronto para enfrentar o invasor.
O que encontrei foi muito pior do que qualquer assassino. Sentado confortavelmente em minha poltrona, como se fosse o dono da casa, estava Augusto Mendes. Seu sorriso era o de um predador encurralando a presa. Boa noite, Marcelo. Ou devo dizer, meritíssimo. Como você entrou aqui? Gaguejei, a arma tremendo em minha mão. Ele riu, um som que me transportou instantaneamente de volta àquela sala de tribunal 20 anos atrás. Você acha mesmo que é o único com conexões, meu caro? Você abriu uma porta que não pode mais fechar. O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Quero propor um acordo. Você encerra esse circo de julgamento, eu mantenho seu segredinho a salvo. Simples assim. Senti uma onda de náusea. E se eu me recusar? O sorriso dele se alargou, mostrando dentes que pareciam presas. Aí, meu caro, as coisas ficam interessantes. Você não é o único que sabe cavar o passado. Regina Volpato. Lembra dela? Meu sangue gelou. Regina Volpato. O nome que há 20 anos mudou minha vida. Eu não a matei, você sabe disso. Gritei, a raiva superando o medo. Eu sei, você sabe. Mas o que o mundo vai pensar quando souber que o juiz que está me julgando é, na verdade, um ex-presidiário em busca de vingança? E o que vão pensar quando as novas evidências que conectam você ao caso Volpato vierem à tona? Naquele momento, senti o chão desaparecer sob meus pés. Todo o meu plano, toda a minha vida, cuidadosamente reconstruída, estava prestes a ruir. Você é um monstro, murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Mendes se levantou, ajustando o terno caríssimo. Não, Marcelo, nós somos monstros. A diferença é que eu aceito isso. Quando ele saiu, fiquei parado no meio da sala, a arma ainda na mão, sentindo o peso de 2 décadas de obsessão desabarem sobre mim. Foi o toque do meu celular que me trouxe de volta à realidade. Uma mensagem de um número desconhecido. Doutor Santos, aqui é Luísa Vasconcelos. Tenho informações sobre Regina Volpato e Augusto Mendes. Encontre-me em 1h no estacionamento do Shopping Leblon. Venha sozinho. Olhei para a arma em minha mão, depois para a mensagem. A encruzilhada que eu temia finalmente havia chegado. Naquele momento, percebi que a linha entre justiça e vingança, entre certo e errado, havia se tornado irremediavelmente borrada, e eu estava prestes a cruzá-la definitivamente. Guardei a arma, peguei as chaves do carro e saí para a noite. Do Rio, sabendo que, independentemente do que acontecesse naquele estacionamento, o Marcelo Santos que voltaria não seria o mesmo que saiu. A caçada estava chegando ao fim. Mas quem era o caçador e quem era a presa? Eu já não tinha mais certeza. O estacionamento do Shopping Leblon estava quase vazio àquela hora da noite. Meu carro serpenteava entre as vagas, os faróis iluminando brevemente pilares de concreto que pareciam sentinelas silenciosas. Cada sombra podia esconder um assassino. Cada canto uma armadilha. Estacionei longe da entrada, perto de uma van branca sem identificação. Meu coração martelava no peito como se quisesse escapar. A arma pesava no coldre improvisado sob o paletó, uma presença constante lembrando-me do quão longe eu havia ido. Foi quando a vi. Luísa Vasconcelos emergiu das sombras como um fantasma urbano, pasta na mão, olhos faiscando com uma mistura de triunfo e apreensão. Doutor Santos? Ela cumprimentou, sua voz ecoando no espaço vazio. Ou devo chamá-lo de Marcelo, o ex-presidiário? Senti meu estômago afundar. Como? Ela sorriu, mas não havia alegria ali. Jornalismo investigativo, doutor. Algo que parece ter se tornado raro hoje em dia. O que você quer, Luísa? Perguntei, a mão inconscientemente se movendo para perto da arma. A verdade. Ela respondeu simplesmente. Toda ela. Foi então que percebi. Não havia volta. O castelo de mentiras que eu havia construído estava prestes a desmoronar.
e por um breve momento senti um alívio imenso. Regina Volpato, comecei, minha voz trêmula. Ela era uma juíza, estava investigando um esquema de corrupção que envolvia Augusto Mendes e metade do judiciário do Rio. Luísa assentiu, seus olhos nunca deixando os meus. E você foi o bode expiatório perfeito, um advogado novato, sem conexões, fácil de incriminar. Exato, confirmei, sentindo o peso de 2 décadas de segredos se dissipando. Mas há mais, muito mais. Nos próximos minutos despejei tudo. O julgamento fraudulento, os anos na prisão, meu plano meticuloso de vingança. Luísa ouvia, ocasionalmente fazendo anotações, seu rosto uma máscara de concentração profissional. E agora? Perguntei quando terminei, sentindo-me estranhamente vazio. Vai publicar tudo isso? Ela hesitou, algo que nunca imaginei ver naquela mulher determinada. Não é tão simples, Marcelo. Há forças maiores em jogo aqui. Foi quando ouvimos o som inconfundível de armas sendo engatilhadas. Que cena tocante! A voz de Augusto Mendes ecoou pelo estacionamento. Ele emergiu das sombras, acompanhado por 2 homens de terno que mais pareciam armários ambulantes. O juiz caído e a jornalista corajosa. Pena que essa história não terá um final feliz. Instintivamente, coloquei-me na frente de Luísa. Acabou, Mendes. A verdade vai vir à tona, com ou sem nós. Ele riu, um som frio e sem humor. Você ainda não entendeu, não é, Marcelo? Não há verdade, há apenas poder, e eu tenho muito mais do que você. Foi nesse momento que o verdadeiro caos se instalou. Sirenes começaram a soar, luzes de policiais inundaram o estacionamento. Uma voz amplificada trovejou: Polícia Federal! Todos no chão! O que se seguiu foi um borrão de movimento e som. Tiros foram disparados, gritos ecoaram. Vi Mendes tentar fugir, mas ser derrubado por 2 agentes. Luísa se jogou atrás de um carro, sua pasta voando e espalhando papéis pelo chão. E eu fiquei parado, as mãos para o alto, observando 2 décadas de obsessão se desenrolarem em questão de minutos. Horas depois, sentado numa sala de interrogatório na sede da Polícia Federal, a realidade finalmente me atingiu. Luísa não era apenas uma jornalista. Era parte de uma força-tarefa que investigava corrupção no judiciário há anos. Eu, em minha busca cega por vingança, havia inadvertidamente exposto todo o esquema. O que acontece agora? Perguntei ao delegado que me encarava do outro lado da mesa. Ele suspirou, parecendo tão cansado quanto eu me sentia. Isso depende de você, doutor Santos. Sua cooperação pode ser crucial para desmantelar toda a rede de corrupção. Fechei os olhos, deixando as imagens dos últimos 20 anos passarem por minha mente. O jovem advogado idealista, o presidiário amargurado, o juiz vingativo. Quem eu era agora? Quando abri os olhos novamente, vi Luísa através do vidro da sala, conversando com outros agentes. Nossos olhares se cruzaram e, naquele momento, tomei minha decisão. Vou contar tudo, disse ao delegado. Cada detalhe, cada nome, cada centavo desviado, mas com uma condição. E qual seria? Ele perguntou, uma sobrancelha erguida. Quero fazer isso publicamente, numa entrevista coletiva. O povo merece saber a verdade, toda ela. O delegado me estudou por um longo momento antes de assentir lentamente. Dias depois, diante de uma floresta de microfones e câmeras, comecei. Meu nome é Marcelo Santos. Há 20 anos, fui condenado injustamente por um crime que não cometi. Hoje estou aqui para contar a verdade, toda ela. Enquanto as palavras fluíam, senti um peso se levantar de meus ombros. A vingança que eu buscava por tanto tempo não veio da forma que eu esperava, mas talvez, apenas talvez, a verdadeira justiça finalmente tivesse uma chance. E quanto a mim, bem, minha história está longe de terminar,
Mas pela primeira vez em 2 décadas, o futuro não parece mais uma sentença, e sim uma possibilidade. Afinal, como diria Nelson Rodrigues, o óbvio ululante é a verdade que está diante de nossos olhos e que nos recusamos a ver. E eu finalmente estava pronto para encarar o óbvio.